7h45. E como você já viu aqui no Bahia no Ar, o fim de semana foi trágico em Salvador por causa dos 2 desabamentos. Vamos relembrar os casos. O primeiro acidente aconteceu no centro histórico na madrugada de sábado. Uma mulher morreu, 2 pessoas ficaram gravemente feridas e uma 4ª vítima foi resgatada depois de quase 24 horas debaixo dos escombros. Foi um homem que, para ser salvo, precisou ter o braço amputado ainda no local, mas saiu com vida. O outro desabamento aconteceu no bairro de Pernambués, onde um prédio de 7 andares caiu em cima de uma casa de 2 andares. 2 pessoas da casa morreram, mas felizmente 2 crianças foram resgatadas com vida dos escombros. O vigia do prédio também morreu no acidente. Em todos os casos, a atuação do Corpo de Bombeiros foi fundamental. Todo esse trabalho de buscas das vítimas foi dificultado pelas condições dos imóveis e pela chuva. Quem conta todos os detalhes é o comandante do Corpo de Bombeiros de Salvador, Coronel Dalton Barbosa. Ele acompanhou de perto o drama de quem trabalhou nos resgates dos familiares que ficaram à espera de notícias e principalmente das vítimas que conseguiram sobreviver. Coronel, muito bom dia. Obrigada pela sua presença aqui. A gente trouxe o senhor até para explicar para as pessoas em casa como é que foi esse trabalho difícil, né? Eu queria começar falando sobre o centro histórico, né? Porque lá aconteceu, acho que o caso mais chocante, que foi a amputação do braço de uma das vítimas, né? Naquele caso específico, nós temos imagens, dá para colocar aí, Dante, para a gente ver? Que aí as pessoas em casa podem acompanhar e o coronel até pode explicar melhor. Nós temos imagens do Corpo de Bombeiros trabalhando numa área extremamente difícil. Primeiro já foi difícil o acesso do Corpo de Bombeiros. Então eu queria que você explicasse, olha aí as imagens. O Corpo de Bombeiros. Esse rapaz, o que é que estava em cima do braço dele que não pôde ser removido para que ele saísse com o braço sem precisar dessa cirurgia emergencial? Bom dia, Adriana. Realmente a situação era muito difícil, o ambiente de extremo risco e tinha uma grande viga sustentada, que sustentava outras estruturas que podiam cair sobre todos que estavam ali presentes. Viga de madeira, né? Porque viga de madeira ali, madeira ali pesada, predominavam estruturas de madeira, embora tivesse na área também algumas estruturas de concreto, provavelmente áreas de banheiro, de pia, mas que o assoalho dos diversos níveis eram predominantemente de madeira. Aquilo encharca, né, com a chuva? Encharca com a chuva e as madeiras eram muito antigas, muito grossas, estruturas antigas que realmente só fazia tudo com muita força. Exatamente. Então, a opção por retirar o braço dele, uma parte do braço dele, foi uma decisão médica em cima do que ele já havia sofrido e, pelo que me consta, ele até, num dado momento, pediu para tirar. Porque a dor estava imensa, né? E, de fato, naquele momento, ele já estava praticamente sem a mão, porque 24 horas ela presa numa estrutura daquela, ali já não havia mais como... Não circulava o sangue? Não havia mais circulação. E... Eu vi um relato do corpo de um dos bombeiros dizendo que não tinha nem condições de tirar a viga que estava em cima do braço desse rapaz, porque se tirasse, desabava tudo em cima, inclusive dos bombeiros. Exatamente. A situação era realmente essa. O casarão em si, todo se transformou num imenso pega-varetas. Só que eram estruturas muito pesadas. E como aquele terceiro homem que estava vivo estava num local muito difícil, nós demoramos a chegar até ele, mesmo porque aquelas paredes têm aproximadamente 1 metro de espessura. Realmente são construções muito, mas muito antigas, de fato. Inclusive, olha para você ver o grau de dificuldade que os bombeiros passaram. Só ontem, no fim da tarde, que a senhora de nome Artemísia, o corpo que estava lá e os bombeiros estavam tendo dificuldades para retirar, só ontem, no fim da tarde, que conseguiu. O que foi que dificultou o trabalho dos bombeiros, nesse caso do último corpo, para ser resgatado? É o seguinte, aquele prédio histórico, a gente, para acessar, tinha que retirar tudo que estava na frente. Localizamos o corpo dela, de fato, sábado pela manhã, quando retiramos a segunda vítima, que estava junto a ela, e ao retirá-lo percebemos que ela estava morta. Mas só vi um pedacinho, só um braço, um pedaço da mão. Nesse caso foram 4 vítimas, só ela que morreu. Só ela que morreu. E a partir daí, e para acessar a ele e a ela também, foi feito um
um buraco na estrutura com todo o risco de cair por cima dos bombeiros. Nós entramos usando material desencarcerador para abrir algum espaço, o mínimo possível para acessá-los. E conseguimos retirar aquela vítima e, a partir daí, priorizamos a quarta vítima, que estava viva ainda. Bem, a área toda é parecida, eu falei num pega-vareta... Desculpa lhe interromper, só ali foi na hora que os bombeiros chegaram. E ali mostra a dificuldade que os bombeiros tiveram para entrar na casa. Não foi nem para poder salvar, não, para entrar na casa, porque tudo desabou na entrada, na porta de entrada. Né? Não, desabou em toda a área térrea. De fato, aquilo ali era só uma amostra do que estava dali para dentro. Olha como é que ficou. Ali é uma pia. Aí, olha só o que sobrou. Então, olha só, o prédio estava todo lacrado de material, como dá para ver nas imagens, e o trabalho foi retirar as coisas até se acessar. Quantos andares tinha esse prédio? Esse prédio tinha 4 andares, mais o nível da montanha. Nossa, tudo veio abaixo. Com móveis. E mais uma parte do telhado, que uma parte eu soube que já tinha sido desabado antes. Ou seja... Mas o resto do telhado veio abaixo e, com isso, tudo ficou espremido no térreo, que tinha escombros até parte do segundo nível. Nossa, agora, qual é a diferença para os bombeiros, o trabalho de resgate, em uma situação dessa, um casarão antigo, lá no centro histórico, para o que aconteceu em Pernambués, onde um prédio de 7 andares caiu? Felizmente o prédio estava vazio, infelizmente a casa que o prédio caiu tinha uma família inteira com 2 pessoas que acabaram morrendo e o vigia do prédio que acabou morrendo. Qual é a diferença do trabalho de um local para o outro, comandante? A diferença é que, no caso da Conceição, era praticamente um ambiente confinado com estruturas quase que semelhantes a um campo minado. Ou seja, só que ele não era para explodir, mas qualquer peso poderia relocar as estruturas ou, se for mexido por baixo, poderiam também as estruturas correrem e esmagar quem estivesse embaixo, acabando de danificar a vítima que estava embaixo e também podendo ferir os bombeiros. E em Pernambués? Em Pernambués, a situação era um campo aberto, foi mais fácil acessar as vítimas que davam algum sinal de vida. Nós temos imagens das primeiras horas aí também do acidente em Pernambués, trabalho do Corpo de Bombeiros. E esses voluntários, que as pessoas, os vizinhos, geralmente se aproximam, né? Sim. Esse trabalho ajuda ou atrapalha o trabalho dos bombeiros? Não. A partir da chegada do bombeiro, esse trabalho já não ajuda. Já isola. Eles ajudam com as informações, porque, é claro, aconteceu a coisa, com a situação do garoto, que os vizinhos conseguiram acessar o garoto, logo tiraram. E o bombeiro, em menos de 10 minutos, e a partir daí assumiu o controle e encontrou a criança, a Cecília, já soterrada. Com a perna quebrada. Né? Exatamente. E aí puderam... Ela estava acordada? Estava acordada. Foi, aí ela contou gritava, alguma coisa? Ela gritava, sentia dor e, pelo chamado dela, os bombeiros conseguiram localizar a estrutura que ela estava por baixo. Vocês usam animais para poder... E usamos, né? Os cães, né? Usamos os cães à noite e, infelizmente, inclusive, um cão nosso se feriu na estrutura. Veja que a estrutura colapsada tem esse risco. Até o animal, andando sobre as estruturas, sofreu um acidente, né? Então é trabalho completamente difícil. No caso do menino, ele estava desacordado? Não, o menino já foi o popular que tirou. Já tirou de primeira, exatamente. Né? O bombeiro já chegou logo após a retirada do garoto. Esse prédio, ele caiu lateralmente ou ele parecia que tinha sido usado bomba, né? Implodido? Ele caiu assim como se fosse uma implosão ou ele caiu lateralmente?